Oiê, tudo bem? Hoje eu vou abrir o meu coração com vocês. Eu não sei o porquê, mas eu senti na necessidade de compartilhar isso com vocês. Eu penso que tem alguém aqui que precisa escutar isso que eu vou compartilhar aqui hoje. Eu vou te contar como foram os meus 20 anos de casamento, sendo que 18 deles foram um verdadeiro sofrimento. Foram muito difíceis, cheios de brigas, grosserias e muitas dores. Isso das duas partes. Foram muito sofrimento. Mas também vou te contar o porquê eu decidi lutar pelo meu casamento e porquê eu continuo com ele até hoje. Talvez a sua história se pareça com a minha. E eu quero te mostrar que tem esperança. Sim, existe esperança para um casamento fracassado, ainda que sejam muitos anos. No início não foi tudo ruim, mas com o passar do tempo as brigas começaram. Umas brigas sem sentido nenhum. Não tínhamos por que estar brigando por umas coisas sem pé, sem cabeça. Durante muito tempo parecia um ciclo sem fim. Era um mês bem e 3 meses mal. De discussões, grosserias e muitas palavras duras. Isso era como se a paz não durasse na nossa casa. Na nossa casa não existia paz. Isso machucava não só a mim, mas também aos nossos filhos, que com isso vai trazendo trauma. Imagina criar os filhos num lar que é onde só tem discussão. Não havia violência física, mas havia muitas discussão, muitas brigas. Um dos dias mais marcantes da minha vida foi quando eu fui dar à luz ao meu filho mais novo. Nesse mesmo dia que o meu filho nasceu, é no dia que eu também nasci. É dizer, eu e meu filho nascemos no mesmo dia. E nesse dia que eu dei à luz o meu filho, o meu marido teve um infarto. Aí você imagina, eu internada num lado e ele internado no outro lado. Um dia que era para ser só de alegria e felicidade, era um dia de muita incerteza, muita insegurança. Com tudo isso, a dinâmica na minha casa mudou completamente. O meu marido pegou uma depressão com o peso de carregar o infarto que ele teve, não conseguir trabalho, não poder trabalhar. Claro, a gente não queria dar trabalho para ele, tinha medo. E ele ficou 3 anos, que eu lembro bem, 3 anos, numa depressão, numa amargura que amargou a vida dele e a minha e a dos meus filhos. Um homem que era o provedor da casa descobre no momento que ele não podia trabalhar, não tinha como trazer dinheiro para casa. Isso foi consumindo ele e ao mesmo tempo consumindo a mim. Eu também não tive sabedoria, porque se eu fosse uma mulher sábia, isso não tinha durado tanto tempo como durou, porque foram muitos anos mesmo. Outra pessoa no meu lugar não aguentaria tanto tempo. Mas eu decidi levar isso para frente por causa dos meus filhos e também para não abandonar ele, porque eu tenho certeza que se eu tivesse deixado ele, esse homem hoje não estaria vivo. Foram muitas e muitas vezes que eu pensei em separar, em abandonar ele, mesmo
não tendo para onde ir, deixar os meus filhos com ele e procurar a minha vida por outro lado, porque a convivência realmente não era possível. Chegou um tempo que eu conversei com ele várias vezes e pedi para ele para poder procurar ajuda profissional e falar com um psicólogo, mas ele sempre se recusou a ir falar com um psicólogo, buscar uma ajuda profissional. E afinal, uma vez eu cheguei e falei: se você não procurar uma ajuda com um profissional, nós dois não vamos continuar juntos. E mesmo assim, eu dando essa dura nele, ele não foi procurar uma ajuda profissional com um psicólogo. Mas foi eu que fui buscar ajuda. Nesse momento eu não estava podendo pagar um psicólogo para mim. Se eu pudesse, eu ia. Mas a minha ajuda foi uma ajuda espiritual. Me armei de fé e de valores e busquei muito ao Senhor, e me ajudou muito. Os meus irmãos na fé, com os meus pastores que me orientaram muito, me ajudaram muito. Mas mesmo assim, eu pensava que a culpa era só dele, que eu era a certa e que ele era o errado. Como se diz, eu era a vítima. Mas nessa história, num casamento de duas pessoas, nunca que só uma pessoa é o errado. Normalmente, as duas pessoas são erradas. Só que uma tem que ser mais inteligente, tem que ter o pulso forte, sabe? Ou você abandona o barco, ou você continua dentro desse barco. E eu decidi ficar dentro desse barco pela minha família. Mudei de tática. Não foi fácil. De jeito nenhum não foi fácil. Foi um processo muito difícil, mas eu tomei a decisão e não queria voltar atrás. Às vezes eu me perguntava, realmente vale a pena? Realmente vale a pena eu fazer esse esforço todo por um casamento, por causa dos meus filhos? Realmente vale a pena? Mas hoje eu vejo que valeu a pena. Valeu muito a pena, porque primeiramente eu tive que começar uma mudança dentro de mim. E porque antes a minha vontade é querer mudar o meu marido. E a gente não muda ninguém. Ninguém. Nós que temos que ser moldada. Nós que temos que mudar o nosso caráter. Eu tive que mudar o meu caráter. Ainda estou em processo. Mas cada dia que passa, eu vou vendo o quanto eu tô amadurecendo, sabe? Porque eu era uma pessoa tão imatura. Nossa, era como se fosse duas crianças dentro da mesma casa. Éramos dois adultos com comportamento infantil. E eu fui mudando pouco a pouco. Deus foi trabalhando no meu caráter. E hoje eu vejo o meu marido com outros olhos.
decidi perdoar para ser perdoada, porque foram muitos anos assim com um comportamento que pouco a pouco vai machucando a pessoa, sabe. Também eu também sei que eu também machuquei ele. Da mesma maneira que ele me machucou, eu também causei muitas feridas nele. E hoje eu agradeço a Deus por não ter desistido do meu casamento. Não é que não temos discussão, sim, temos discussão, porque que casamento, que relacionamento entre duas pessoas não tem discussão. Só que é diferente. Antes, para mim te falar a verdade, quando nós discutia, eu ficava 2 meses com raiva, 2 meses sem falar com ele. Você imagina você estar vivendo debaixo do mesmo teto com uma pessoa que é seu marido e estar sem falar com ele durante 2 meses? Isso é muito, é muita coisa. Você está debaixo do mesmo teto com o seu marido, o seu companheiro ou a sua esposa, sem falar. E hoje eu olho para trás e fico pensando, por que podia ter sido diferente? Não tinha necessidade de nós ficar 2 meses sem se falar por umas criancice, por umas coisas assim que eu sempre pensava que eu tinha razão. E não, eu não tinha razão. Nem sempre eu tinha razão. Mas como muitas das vezes eu gostava de ser a vítima, ser a pobrezinha, a coitadinha, querer ser a vítima, e hoje eu vejo que ele também foi vítima, foi vítima de tudo isso. Só que não querendo defender ele nem nada e querendo me colocar para baixo. Os dois, nós dois em si, fomos vítimas um do outro. Fomos muito imaturos. Resumindo, hoje temos harmonia dentro da nossa casa. E, e eu fico pensando, por que passamos 18 anos da nossa vida vivendo esse inferno? Por que eu não tomei essa decisão antes? Na verdade, eu quero mesmo é te perguntar, você está disposta a dar mais uma oportunidade? Se você está passando por esse mesmo processo que eu passei, você está disposta a dar mais uma oportunidade para o seu relacionamento, para você criar os seus filhos dentro de um lar, como casamento, como marido, mulher e filhos? Se você está disposta a pagar o preço, né? Porque isso é pagar um preço. Eu te animo. Eu posso confirmar com certeza que vale a pena. Claro, analisando todos os fatores, não? Porque você tem que analisar realmente todos os fatores, pôr na balança as coisas boas dele e as coisas ruins dele e fazer uma autoanálise.
Bom, esse era tudo que eu queria comentar com vocês. Como eu falei no início, eu senti na necessidade de comentar isso aqui. E eu quero ler os seus comentários, se, na sua opinião, se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Escreva aí nos comentários que eu quero ler. Vou ler todos os comentários e vamos interagir por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!